Decreto de Lula reverte a política de Jair Bolsonaro e restringe o uso e a posse de armas no Brasil. Fala aí, galera do Ranking, beleza? Nessa última sexta-feira, o presidente Lula assinou um decreto que reverteu algumas das liberações de armas criadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, na época do Bolsonaro, ele tinha aumentado a liberação de arma para uso desportivo, para uso de caçadores, etc., mais munição, e Lula agora vem revertendo isso com esse decreto. Basicamente, isso faz parte de uma grande guerra ideológica, que é muito tradicional entre esquerda e direita, porque os dois campos têm visões muito diferentes sobre a questão das armas. O Ranking dos Políticos não se posiciona sobre esse tipo de tema, a gente trabalha somente com assuntos de antiprivilégio, anticorrupção e antidesperdício, mas sempre vale a pena trazer aqui os dois lados da questão para que você possa conhecer, pelo menos superficialmente, e formar sua própria opinião sobre esse tema das armas, que é um tema relevante sim, apesar da gente não pontuar no ranking dos políticos, não importa se o deputado ou senador ele é mais pró-armas ou anti-armas, isso não pesa no ranking, pesa somente, como eu falei, corrupção, privilégios e desperdício. Se você olhar a visão da esquerda, ela tradicionalmente em todo o planeta Terra, ela tende a ser mais anti-armas. A esquerda tem uma visão muito mais estatizante de modo geral, acreditando que quem tem que ter o monopólio da força, quem precisa possuir as únicas armas legítimas num país, de modo geral, tem que ser o Estado. Então, é muito tradicional a esquerda ir restringindo armas, especialmente as de calibre maior, as armas de assaltos, os semiautomáticos, as armas automáticas. E claro, idealmente, se você pegar estados tradicionais de esquerda, até a abolição completa de armas por parte da população civil. Você vê desarmamento, por exemplo, na Venezuela, você vê desarmamento em Cuba, desarmamento da população na Coreia do Norte, são países que somente as forças oficiais do Estado podem ter armas. O argumento principal, manter a ordem e, claro, o mais importante, segundo essa visão, reduzir a violência, reduzir a criminalidade, reduzir as mortes. Há alguns anos o Brasil é o campeão mundial de assassinatos no mundo. Às vezes a Índia, que tem uma população 6, 7 vezes maior, passa o Brasil, às vezes fica atrás, mas diversos anos o Brasil é o país que mais morre pessoas no mundo, mais de 50 mil mortes já chegou a ter no Brasil, 50 mil homicídios. Por exemplo, uma guerra do Vietnã, onde os Estados Unidos foi lá no Vietnã, durou 10 anos, foi um trauma para os americanos, perderam muitos soldados. Em 10 anos, os Estados Unidos não perdeu tanta gente em 10 anos de guerra quanto o Brasil todos os anos tem de assassinatos. E aí, essa teoria diz que se o governo conseguir restringir as armas, confiscar, coletar, ninguém poder andar armado, você vai reduzir muitos homicídios, porque tem muito homicídio, por exemplo, liga de bar à noite, o tal do feminicídio, em que o marido tem uma arma e mata a esposa ou a namorada ou qualquer mulher do seu convívio. Então, menos armas significa menos violência, menos briga, menos mortes. Essa é a visão da esquerda que ela vai trazer e defender esse tipo de política. Claro que ele não consegue fazer de uma vez, então vão restringindo um decreto aqui, outro ali, mas o sonho mesmo é acabar com todas as armas na mão da população. A direita ela vai argumentar de forma diferente, costuma tradicionalmente defender mais a liberdade e a possibilidade de escolha do cidadão poder ter arma se ele assim quiser. Claro que a direita nunca vai impor ninguém ter armas, ela simplesmente dá o direito desde que a pessoa tenha essa arma com responsabilidade. Se a pessoa usar errado, ela vai ter que responder por isso. E basicamente são dois argumentos, sendo que o primeiro, é engraçado que ele pega esse mesmo tema da violência, inverte um pouco a lógica e a direita vai dizer que por que tem tanto crime, por que tem tanta morte, por que tem tanto assalto no Brasil? Porque os bandidos eles estão impunes, eles andam armados para lá e para cá, as armas entram ilegalmente, é contrabando, não tem lei que vai impedir as gangues e as facções criminosas de ter armas. Prova disso é que a gente vê, por exemplo, em algumas comunidades, gangues aí de PCC, Amigo dos Amigos, Comando Vermelho, com armas pesadas de calibre militar. Isso ninguém pode ter no Brasil pela lei nenhuma, e os caras têm as armas assim mesmo, capazes até de derrubar helicóptero, e não tem lei que impeça. Então o argumento da direita é mais o seguinte: olha, os bandidos vão ter armas, independentemente do que você quiser ou não quiser. A polícia, infelizmente, não vai ter o recurso suficiente para proteger a população e seria imoral, seria um absurdo o Estado impedir um cidadão honesto de defender a sua própria casa, defender a sua própria família. Então,
o direito de possuir armas para poder se defender é sagrado segundo essa visão. E não só pela bandidagem, existe um segundo motivo, ele é muito forte, por exemplo, nos Estados Unidos. Lá estima-se que a população civil tenha de 5 a 6 vezes mais armas do que o exército americano. Não tem tanque, não tem avião, claro, não tem navio de guerra, mas em termos de armas de fogo, a população civil americana possui 5, 6 vezes mais armas do que o próprio exército. E aí essa visão, ela fala muito das liberdades. Na Constituição americana, por exemplo, está lá, se não me engano, na segunda emenda, não estou aqui de cabeça qual emenda que foi, mas está lá previsto e sagrado na Constituição o direito do cidadão de portar armas. E aí a ideia disso é justamente porque eles imaginam que um Estado que tenha, só ele tem armas, o poder público, se só ele tem armas, fica mais fácil para algum tirano, algum ditadorzinho de plantão, poder manobrar lá dentro do Estado, acabar tomando o poder, e como só ele tem a polícia, só ele tem o exército, só ele tem as armas, ele vai tiranizar e vai escravizar a população. Então a ideia de uma população vigilante, com um bom acompanhamento democrático, a população armada e vigilante, a população armada e de olho nos poderosos é uma forma de garantir a liberdade no país, e argumenta-se a prova disso é que nos Estados Unidos, apesar deles estarem independentes há cerca de 250 anos, sempre houve eleições democráticas, nunca teve um golpe de Estado, nunca teve uma ditadura nos Estados Unidos, diz essa visão, justamente porque a população está armada até os dentes, e um ditadorzinho não teria coragem. Então essa visão fala que os ditadores, a primeira coisa que eles fazem é desarmar a população. Ditadores tanto de esquerda quanto de direita fizeram isso, desarmaram a população civil para garantir o seu controle. Em termos de evidências, ainda é muito incerto o quanto que as armas impactam na criminalidade e na violência efetivamente. Cada lado costuma citar os seus estudos, as suas análises, os seus exemplos. Por exemplo, os Estados Unidos tem uma liberação muito maior para as armas do que a Inglaterra, por exemplo, que é muito mais restrita. E a Inglaterra tem muito menos violência do que os Estados Unidos. Então o pessoal da esquerda vai lá e fala, olha só como é bom desarmar, veja a Inglaterra como ela está. É um país livre, é um país democrático, sem golpe de Estado e também sem muitas armas. Por outro lado, a direita pode citar, por exemplo, a Suíça, onde os cidadãos são armados até os dentes, é um dos países mais armados do mundo, a Suíça. Todo mundo tem treinamento militar, quase todo mundo tem arma em casa depois da população civil, e a criminalidade é baixíssima. E aí o pessoal da esquerda vai citar novamente, poxa, mas a Suíça é muito diferente, o exército lá tem um símbolo diferente do que no Brasil, por exemplo, é uma população muito mais educada, muito mais homogênea. Outro caso que é bastante citado é o de Israel. Em Israel, a população inteira recebe treinamento militar, homens, mulheres, todo mundo lá é treinado para estar pronto para uma guerra, e tem muitas armas também, e o índice de violência civil é baixíssimo. Então existem evidências para todos os lados. Essa é uma discussão que vai muito longe, assim como temas polêmicos como aborto, pena de morte, etc., mas que é importante as sociedades discutirem e acharem o ponto de equilíbrio ideal que possa não agradar todo mundo, mas satisfazer aí pelo menos uma boa parte da população poder viver com aquelas decisões. E você, qual a sua opinião sobre armas? Você acha que o Brasil deveria liberalizar mais o acesso às armas? Você acha que tem muitas armas no país e isso está causando violência? Ou você acha que as armas já estão na mão dos bandidos e deveria se armar o tal do cidadão de bem, um tema super polêmico que divide também opiniões, o que é o tal do cidadão de bem, que é o cara basicamente não bandido. Tá? Um estudo do Thomas Sowell indicou que, de modo geral, em todos os países, uma pequena parcela da população comete a maior parcela dos crimes. Existe um certo perfil psicológico que acaba se metendo mais em confusão. Então, qual a sua opinião? Coloque aqui nos comentários. Vamos discutir esse tema super interessante. E se você gostou desse vídeo, siga o Ranking dos Políticos nas redes sociais.